Acompanhe comigo a leitura. Cântico de romagem, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E eu termino acrescentando amém. Fale rapidamente comigo. Pai, nós clamamos que essa oração prescrita na palavra faça sentido aos nossos corações, já agora, na leitura desse texto. E quando nos aprofundarmos um pouco mais na compreensão, na aplicação dessas palavras, desses versos, te pedimos, aplica ao nosso coração e nos dá entendimento dessas verdades. Para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos, faz um milagre aqui. Traz a nossa consciência, a tua vontade revelada há tanto tempo, que certamente também naquela época, pela tua providência e predeterminação, já nos alcançava em teus planos maravilhosos. E assim te agradecemos. No nome santo de Jesus, a palavra é amém. Esse trecho que nós lemos, ele faz parte dessa coleção chamada de Cântico dos Degraus, mas ele também faz parte de uma coleção maior, que obviamente são os salmos, os 150 salmos, ou esse encadeamento de músicas e poesias que nós chamamos de livro dos salmos. Esse livro carrega em si uma estrutura muito própria dos judeus, ou muito própria dos semitas. Talvez uma coisa que é interessante a gente pensar, na mente do hebreu não havia tanta divisão entre poesia e sabedoria, o que já nos deve ensinar que há uma beleza maior do que essa aparência, da estrutura, da estética, que é a beleza da verdade. A poesia hebraica não está baseada, por exemplo, como a poesia latina, a poesia do português, no que a gente chamaria de rima. A poesia hebraica, a poesia que forma o livro de Salmos, é uma poesia um pouco mais do sentido ou do pensamento dominante, ou ainda do ensino constante nesse seu conjunto que faz parte do pensamento poético da sociedade dos hebreus. Aqui acaba sendo uma expressão falada ou escrita, é uma coletânea de poesias sagradas, ou alguma coisa muito mais sapiencial do que de música, num sentido muito prático que nós temos hoje, especialmente aqui no século XXI no Brasil, né? Antes de, então, cantar estes 150 salmos para a adoração do Senhor, não há nenhum erro. Inclusive, essa foi a grande prática da igreja cristã, cantar, adorar ao Senhor quase que exclusivamente com salmos. Mas se a gente pensar apenas nos salmos como um inário antigo, um cancioneiro do povo de Israel, ou até um cancioneiro bíblico aprovado e certamente estruturado para a igreja cristã, nós estaremos falhando no propósito maior deste livro. E aqui volto a dizer, ainda que contextualmente há uma lição preciosa nessa observação. Eu preciso destacar isso para trabalhar esse texto, para pensar nesse texto. A autoridade escriturística que está aqui. Esse texto foi revelado por Deus, tem o mesmo pé de igualdade de qualquer outro trecho da palavra. A lei e os salmos não estão em níveis diferentes de autoridade escriturística. As falas de Paulo não são mais importantes para a igreja do que os 150 salmos. Aqui há de verdade palavras de Deus. Nós podemos ousadamente dizer: Cristo fala os salmos. E é interessante que você vai no Novo Testamento, Cristo fala os salmos. Ele toma para si os salmos e coloca teologicamente no Novo Testamento, isso é escriturístico, os salmos em pé de igualdade de qualquer outro trecho das escrituras. A lei, os profetas, os escritos e salmos falam de mim. Jesus deixa isso absolutamente claro, e a gente poderia também se gastar aqui mostrando salmos messiânicos e trechos do livro de salmos proféticos que apontam o ministério de Jesus. E eu não estaria errado, porque o livro de Hebreus vai para
gente essas ilustrações baseadas no próprio Salmo. Então, de forma que há uma autoridade escriturística desse texto. Esse texto é revelação de Deus, é palavra de Deus para nós. Mas eu preciso destacar também que essa autoridade que reside nessas palavras são palavras que, diferentemente do sentido natural das Escrituras, Deus falando com os homens, são palavras que os homens falam com Deus. Isso talvez seja a coisa mais fantástica do livro de Salmos. São palavras autorizadas que você pode dizer ao Senhor. São orações aprovadas, orações reveladas em Salmos. Não pode ser apenas um conteúdo litúrgico, não pode estar resumido a um modelo de estrutura de uma atividade cultica. Não é apenas cantar alguns cânticos, alguns versos, não é abrir o nosso cenário presbiteriano ou o cancioneiro típico. Certamente é preciso compreender que a palavra de Deus autorizada para estar na boca do cristão, como se Deus desse para a gente o roteiro das nossas próprias emoções, com as quais nós devemos nos derramar perante o Senhor. Que privilégio é esse que o próprio Deus nos dá, condução, para que as nossas emoções fluam livremente diante do Senhor. Salmos, o livro de Salmos está cheio de choro, lamento, clamor, ira. Tem salmos neste livro, ou nesta coletânea de salmos, há afirmações, pedidos fervorosos: destrói os nossos inimigos. Esse livro é poderoso, porque aqui, a partir dessas 150 poesias, nós temos toda a beleza e a profundidade dos sentimentos humanos passado a limpo pelo Senhor e autorizado pelo autor da nossa vida, de ser levado não a qualquer um, mas diretamente ao trono de graça. E você vai ter uma oração que agrada o coração do Senhor. Nossos sentimentos devem estar ancorados nas palavras dos 150 salmos. Você jamais vai ter uma emoção ou vai produzir algo emocional que contrarie o próprio Senhor. Salmos são palavras de Deus. Para mim, para você, aqui é uma singularidade nesse livro. As Escrituras ditam o que Deus quer que nós falemos com Ele. Tal qual o Pai Nosso, vamos aprender que nos dá a estrutura do nosso desejo e dos nossos pedidos. Os Salmos descrevem e nos encorajam temas e estruturas para que nós nos apresentemos a Deus, tanto em oração quanto em louvor, súplicas e qualquer outro ato de devoção sincera ao nome do Altíssimo. Nós vamos encontrar esse salmo inserido, esse salmo 121 inserido nessa caminhada que sai certamente da desesperança de um mundo ímpio, as mentiras, cansado de um mundo mentiroso, Salmo 120, até o Salmo 134, onde então nós temos a confirmação do encontro, da bênção que se encontra com os peregrinos. Os salmos que eram proferidos durante a peregrinação até Jerusalém, talvez por isso esse nome Romagem, em algum momento da história da devoção do povo de Israel, na subida dos degraus até o tabernáculo, se proferia cada um destes salmos como que um ato de rememorar o trânsito do povo até o dia do encontro. E aqui nós chegamos a um Salmo 121, com Deus que vem em socorro aos peregrinos. É desse jeito que eu te chamo a observar agora comigo o Salmo 121, os seus versos. Um cântico que é para ser cantado responsivamente. Esse salmo é um salmo didático que ensina o povo uma verdade espiritual. Talvez por isso a gente possa dizer que ele é um salmo de catequese, é uma afirmação confessional. Aqui há uma pergunta retórica que é respondida pelo próprio salmista, no próprio salmo. Surjam ao estruturar o salmo para a pregação, um livro chamado Esboços Bíblicos para os Salmos, ele coloca mais de 20 proposições de um sermão baseado no Salmo 121. Mas interessantemente, Matthew Henry vai para o oposto. Ele faz apenas um comentário geral, como se tivesse um grande assunto a ser dito. Calvino faz 3 separações. De fato, pode ter 20, pode ter 3, pode ter 5. O texto é absolutamente claro, e em qualquer maneira que você
juntar-se ou separá-lo para trabalhar, a verdade desse texto vai ficar óbvia, vai ficar clara. É tão simples, é tão direto, como de fato na leitura a gente já percebe. Então, para facilitar a nossa compreensão, eu vou pensar em 4 partes desse texto a trabalhar. O verso 1 como que a pergunta, o verso 2 como que a resposta, 3 a 4, 5 e 6, uma espécie de certeza declamada, e aí certamente o verso 7 e 8, como uma bênção proferida. Olhando então o verso 1, que nós propomos como a pergunta. Qual é a pergunta que o salmista, nessa caminhada até Jerusalém, conduzindo o povo em antifonia, grita ao dirigir o povo na caminhada? Elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O salmista faz uma pergunta retórica. Essa pergunta não é aquele questionamento ou anseio ou ainda temor no coração do salmista, não. É uma pergunta retórica, é uma pergunta para promover uma afirmação. Se é um responsório, se é uma antifonia, se é um cântico para ser resposta, um catecismo, digamos assim, então essa pergunta é uma provocação à autorreflexão, uma provocação à exposição da verdade, uma provocação ao ensino. Na caminhada, essa pergunta vai surgir porque era óbvio o temor do povo no trajeto. Não era um negócio tão simples, sair da sua casa, caminhar de dia e de noite, até chegar, talvez semanas depois, lá em Jerusalém. E ali, observando os montes, podia imaginar uma pedra rolando lá de cima, os machucaria. Leões da montanha ou outros seres, outros bichos quaisquer, trariam pânico para aquele povo que se tornaria vítima, ou ainda salteadores, que espertamente, sabendo da peregrinação em determinada época, talvez fizessem as suas armadilhas ali. Então o salmista, de onde me virá o socorro nesse momento de temor, nesse momento de perseguição, nesse momento de terror? Seria essa pergunta, o motivador dessa pergunta. E ali talvez nas terras que já não eram mais só dos judeus, nos montes se encontravam inúmeros altos e altares a outros deuses. Então, como que num trocadilho ele pergunta: eu olho para os montes, e de onde me virá o socorro? De algum desses altares, de algum desses deuses? Mas é certo dizer que o salmista não carrega em seu coração dúvida quando faz essa pergunta. É um recurso para que ele possa então se desenvolver nas respostas que vêm em seguida. Avançando para o verso 2, nós vamos encontrar o próprio salmista então dizendo isso para a gente: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Parece aqui ainda mais claro a contraposição aos outros deuses estampados ou anunciados nos paredões dos montes e dos altares. Não, eu não estou procurando nenhum desses deuses que se apresentam. O meu socorro não vem destes ídolos, destes falsos deuses. O meu socorro vem de Yahvé, que fez o céu e a terra, o verdadeiro Criador, aquele que é o Senhor de tudo e de todos. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que são as duas estruturas que Deus criou no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali toda a criação está explanada como sendo criada pelo Senhor. O mundo real e o mundo nominal, digamos assim, né? Uma observação de que Deus fez aquilo que não se pode ver e aquilo que pode ser tocado, medido, material, né? Deus é Senhor de todas as coisas. Isso está no coração do salmista. Veja que o salmista responde à pergunta que ele faz: o meu socorro vem do Senhor. Yahvé é o meu socorro. E ele faz isso já no segundo verso, de forma que não é um trabalho mental, um esforço que ele vai digladiar consigo mesmo, ele vai concluir no final: agora eu encontrei a verdade, agora eu encontrei o Senhor, agora eu... Não, ele propõe a pergunta no verso 1 para trazer a resposta: o meu socorro vem de Yahvé. É uma afirmação clara, sintética, direta da fé do salmista. Ele põe tudo em termos absolutamente claros. Deus é o meu socorro, a minha salvação. Yahvé é o meu auxílio.
E aqui a gente pode trabalhar essas duas teses. O único Deus, o Deus criador de tudo, de todos, é o meu socorro, ou dele vem o meu socorro. Deus sendo o próprio, a pessoa de Deus sendo o próprio socorro, ou dele vindo o socorro. Na mente do salmista, claramente, tudo está associado à grandeza do Deus que ele serve, do Deus revelado, do Deus real. É interessante, inclusive, aqui, que na sua Bíblia provavelmente está Senhor, com todas as letras maiúsculas, a palavra original, ou o termo aí, é Yahvé, seria algo como o próprio nome de Deus, né? Ou uma afirmação categórica: eu sou o próprio, o único e o verdadeiro Deus. É aquele Deus que lá no monte, né, fumegando, falou a sua palavra, que apareceu numa sarça que ardia, mas não se consumia. É esse Deus que é o Deus revelado para os hebreus, é esse Deus que está claramente anunciado na mente do salmista. O salmista não pensa numa divindade, o salmista não pensa num Deus qualquer, num ser superior. Ele fala claramente: eu sei com quem eu estou comparado. Ele tem clara noção, em certo sentido. O salmista está dizendo: das mãos deste Deus, um cuidado pessoal e ativo, de um relacionamento específico, vem o meu auxílio. Em outras palavras, o salmista tem a consciência de que a proteção dele é divina. De fato, vem do Deus, único Deus. E a gente parasse aqui, ou se o salmo parasse aqui, nós seríamos consolados, porque de onde vem o nosso socorro? Será das circunstâncias, dos problemas, ou das soluções que nós vamos achar, ou dos inúmeros deuses, ou dos inúmeros senhores? Será que o nosso socorro vem do final do mês, quando o salário chegou até o último dia, ou do quinto dia útil do mês, quando então caiu o nosso salário? Não, não é isso que o salmista está propondo. Claramente ele está dizendo: o nosso socorro não vem das circunstâncias, não vem das situações, não vem dos momentos que você vive, vem das mãos do próprio Deus. É algo ativamente dado pelo Senhor, é algo diretivamente entregue pelo nosso Senhor. É o próprio Deus que vem em nosso socorro. É pessoal, é meu, é para nós, que é essa provisão. Na linguagem do salmista é isso. Mas é interessante observar que o salmo não para aí. O salmo não termina dizendo apenas que o socorro vem do Senhor. Há uma certeza, há uma afirmação da boca do salmista sobre uma dúvida, uma pergunta, um questionamento. Há uma resposta clara e diretiva do salmista, mas aqui também neste salmo há uma certeza que se torna até redundante. Ele já disse que é o Senhor que vai proteger. Meu socorro vem de Deus, mas aqui há uma clareza desta proteção divina. Observe comigo: ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O salmista deixa absolutamente claro nesses versos que a todas as circunstâncias da vida dele, todos os momentos, em todos os contextos, em todos os instantes, ele tem a absoluta certeza que Yahvé, o Deus revelado pessoalmente, o próprio Deus, a divindade única, o Criador dos céus e da terra, há de interferir na sua jornada. Observa comigo: o salmista afirma categoricamente que Deus não vai deixar que os pés vacilem. É interessante porque aqui há uma divisão de linguagem que alguém, talvez até analisando poeticamente, né, a morfologia, a sintaxe, a gramática deste salmo, poderia dizer assim: rapaz, esse cara está errando a gramática, porque ele está falando em primeira pessoa, depois ele passa para a terceira pessoa, e esse negócio aí está errado, né? Percebe isso? Ele fala para si, ele responde, e daí em seguida ele não permitirá que teus peçam, e não que os meus peçam. É como se de fato houvesse duas pessoas num diálogo. E aqui alguns historiadores, alguns comentários vão dizer assim: é porque há antifonia. O salmista brada: eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor. E aí então a multidão diz as certezas acerca do Senhor.
para consolar o coração do salmista. Se a gente pudesse fazer uma alegoria, talvez aqui seria o pastor sendo consolado pelas certezas da igreja. Não estaria nem um pouquinho errado disso. Que beleza, o salmista, aquele que guia o povo na adoração, ouvir daquele povo que está sendo consolado e instruído, as certezas que nele reside. Não se preocupe, ele há de manter os seus pés firmes. Não se preocupe, gritaria a multidão. Ele não dorme, ele não dormita, não cochila. O Senhor vai te guardar. Vem para ficar tranquilo, segue firme, continua na frente, liderando essa caminhada, porque nem de dia, nem de noite ele vai. É o povo gritando isso para o salmista. Certamente a gente poderia observar isso, colocando e atribuindo à boca dos transitantes, dos peregrinos, essas verdades que ele também tem no seu coração. Deus não vai permitir os meus pés assim. É como se ele então dissesse agora para quem está lendo o salmo: olha, fica tranquilo, Deus não vai permitir, como ele não permite que os meus pés assim, os seus pés assim. A figura aqui é poderosa, porque o guarda de Israel, que é o Senhor, ele não vai cochilar. Vou tirar aqui 15 minutinhos e eu volto para a atividade. Pode ficar tranquilo, 15 minutos eu vou deixar aqui o meu ajudante. Se tiver algum problema, você me liga na hora. Não é isso que o salmista percebe que Deus está fazendo. O salmista está colocando aqui uma prontidão imediata. Deus está o tempo todo ativo na sua proteção. Ele não dormitará, ele não descansará, ele não vai mudar de tema. Os olhos dele vão continuar focados na sua proteção. Veja, o teu guarda é Yahvé. É ele quem guarda Israel. Você faz parte do povo de Deus? É a pergunta que o salmista põe aqui na poesia. Então fique tranquilo, porque então é esse Deus de Israel, o Deus do seu povo, que há de guardar a sua jornada. Fantástico é descobrir que no final do verso 5 e verso 6 há uma afirmação poderosa de uma completude das ações de Deus. Veja, ele é a tua sombra. Deus está assim calço, tão próximo de ti quanto a tua sombra, está ali perto de você, pronto. Agora observa o verso 6: nem de dia, nem de noite. A proteção de Deus nas dificuldades, no meio dos seus dias, nas vicissitudes desse nosso tempo, nas situações, Ele estará com você. De forma que Deus não permitirá que as coisas ruins aconteçam com você, porque Ele está sempre ativo, constante em vigia. É Ele quem te guarda, se é que você é dele. Ele está perto, presente, pronto, em todo tempo, em todo instante, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Tenha certeza, diz o salmista: Deus está com você. Por fim, então, a gente chega numa quarta parte desse texto, quando então é proferido uma espécie de bênção. Você observa que o tema muda de novo, o jeito de falar muda de novo. O Senhor te guarda, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Já não é uma afirmação do que Deus faz, não é também a afirmação de quem Deus é, e nem é a pergunta que motiva a resposta do que o próprio Deus nos guarda ou do que Ele tem feito, mas agora é uma afirmação daquilo que Ele fará e continuadamente fará. Ele te guardará. Não foi, então. Você até agora foi mantido. Muito bom, agora é por sua conta. Vai na fé. Até aqui eu te ajudei, mas agora é com você. Não. O salmista está deixando absolutamente claro que foi até aqui e vai prosseguir. Chegamos aqui, mas daqui continuaremos com a guarda providencial do próprio Deus. O Senhor vai continuar te guardando. O Senhor vai te livrar de todo o mal, não só do mal que Ele livrou agora, não só do mal que Ele livrou no passado, mas certamente do mal que se abriga no futuro. Observa que aqui há uma afirmação, nós digamos assim, mais espiritual. A tua alma está guardada, meu. A proteção divina
divina também avança sobre um futuro incerto da morte, quando só a sua alma, quando só uma expectativa que a gente não conhece, por realidade. Veja, o salmista consegue perceber o passado e o futuro ancorados na proteção divina. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde esse tempo presente até os dias do futuro, para sempre. A provisão, a proteção divina estará sobre você. Certamente aqui a gente encontra promessa em Yahvé. Observa isso, a sua vida toda está amparada e você está livre de todo o mal. Nós podemos destacar facilmente aqui, há uma promessa espiritual nesse trecho do livro. Há uma promessa física, não há por que a gente pensar de outra maneira, né? Certamente guardará de todo o mal e guardará a tua alma. Não se limitam apenas às coisas espirituais, como se nossos corpos fossem de alguma maneira desprezados pelo Senhor ou pela religião do próprio Deus. Mas há uma verdade nesse texto, a promessa é atemporal, transcende as nossas vidas, vão além das nossas expectativas. Uma simplicidade que eu acho que é bastante óbvia. Há uma pergunta, há uma resposta, há uma certeza evidente e há uma promessa. Agora, todas essas coisas que foram ditas pelo salmista, elas se tornam também nossas verdades. O salmo é um salmo de consolo, de conforto, de afirmação providencial acerca do povo de Deus. Quem é que pode dizer: eu tenho guarda do Senhor? Povo do Senhor. Quem é que pode então olhar para as circunstâncias e até para as multidões de deuses e até para as confusões do dia a dia e ter certeza de que está protegido? Aquele que é do Senhor, aquele que é de Deus, aquele que tem intimidade com o Senhor. Em certo sentido, aplicando essa palavra, este salmo à igreja, nós vamos perceber claramente que o povo de Deus persistirá, permanecerá, continuará. É interessante observar, o salmo é da peregrinação e ele foi cantado por gerações e gerações chegou até nós. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que a geração que cantava esse salmo não morreu, ela não foi destruída. A memória deste cântico está aí, provando que na peregrinação e no clamor e na proteção do Senhor eles perseveraram e chegou até nós, porque a história é contada por quem permanece. Quem perde, some do mapa. Esse povo que talvez tenha dado a primeira ideia para o salmista poetizar isso aqui, chegou, e no outro também, e nas décadas, nos séculos, e a gente não pode errar dizendo nos milênios, a igreja tem avançado na coragem do Senhor, cantaria certamente os vencedores hoje. Vão caminhar e vão chegar, porque a igreja persiste. Quem está protegendo a igreja? Quem está protegendo o povo de Deus não é qualquer um, não, é o verdadeiro Deus. Então, tranquilize-se nas mãos do Senhor. Seria uma lição razoável. Não é isso. Não é que você não vai ter doença, não é que você não vai ter nenhum tipo de calamidade, porque salteadores atacaram aquele povo em algumas situações, certamente. Eles foram inclusive para o exílio babilônico. Alguns morreram pela espada, animais certamente os mataram no caminho, tiveram pragas, doenças, morte durante esses milênios de peregrinação. Parte daquele povo morreu e nem sempre era o pecador. Tira essa ideia da cabeça. Não, só aconteceu coisa ruim daqueles que adoraram os erros de hoje. Só eles, só foram aqueles lá, 3.000 que morreram naquele dia. Não. O povo de Israel sofreu, a igreja sofre, você vai sofrer, porque faz parte dessa sequência da vida. Deus não nos vai livrar desses infortúnios. Mas é importante lembrar que no infortúnio você vai ser livre. Lembra de Jó? Jó talvez seja o melhor exemplo disso. O infortúnio daquele homem foi real ao ponto de o seu coração se desesperar e ele clamar para quê?
quê? Maldito o dia que eu nasci, para viver essa desgraça toda aqui. Mas ele não sabia, ele não podia saber, e graças a Deus que nós sabemos. Aquela história foi contada para você, para mim, para que nós soubéssemos. Só no final a gente descobre que ele tem uma ideia do que está acontecendo. Na verdade ele não fica sabendo de tudo, ele apenas passa a confiar em Deus e nos ensina que mesmo quando a gente não sabe a resposta, mesmo que a gente não sabe a verdade, mesmo que a gente não sabe as razões, a gente precisa confiar em Deus. O Jó, que é um livro de sabedoria, deixa absolutamente claro para a gente: a peregrinação vai continuar e você vai permanecer, que é um propósito de Deus, mas Ele não vai te livrar das tragédias, das dificuldades, mas Deus vai te livrar nas tragédias e nas dificuldades. Esse povo que cantou esse salmo talvez estivesse cantando esse salmo na peregrinação do exílio babilônico para a volta de Jerusalém. Final de um castigo terrível. Uma geração toda morreu, foi aniquilada no povo, a cultura da destruição quase acabou. Nos outros 400 anos, um pouco mais de 400 anos até a chegada de Cristo, Israel nunca mais foi Israel antes do exílio. 1948, quase 2 mil anos depois, a destruição do ano 70 de Jerusalém. Se nós olhássemos essa estrutura como uma estrutura exática, certa, e uma afirmação direta que não deve ser interpretada à luz dos fatos espirituais, nós diríamos: então falhou essa promessa, porque esse povo aqui foi certamente assolado pelo sol e pela lua. Não, Deus vai te livrar nos infortúnios, e até vai usar os infortúnios para o livramento, porque talvez você vai descobrir que você tem que cortar seu pé, e é melhor que você entre perdido no céu do que você ter ido no inferno. Ele vai instrumentalizar as desgraças para você aprender a viver contente em fartura ou em escassez, para você saber que nem só de pão vive o homem, mas certamente das palavras do Altíssimo. Talvez ele vá usar a doença para você dimensionar a fragilidade da sua vida. Outro trecho da sabedoria: há mais virtude ou mais sabedoria na casa do luto, porque no luto os homens dimensionam a sua vida, diz o sábio de Provérbios. Então certamente os infortúnios não só serão permitidos, como se Deus tivesse que ser honesto com todo mundo e dar um pouquinho de desgraça para que ninguém fosse mais ou melhor do que os outros. Não é apenas um jogo de circunstâncias que fogem ao controle. Não. Deus usa até os infortúnios para fazer você ser quem você precisa ser. Assim como o metal afia o metal, um homem sábio afia o outro homem sábio. O que dirá das circunstâncias e das intempéries, dos choques de temperatura, quente e frio, martelada sobre martelada, é que faz o metal pronto para a guerra. Certamente isso Deus faz conosco. Meus irmãos, é importante a igreja compreender que esse salmo diz para a gente assim: pode continuar a caminhada. Você não chegou ainda, é um cântico só de peregrinação, não é um cântico de quem chegou. Vai ser lá naquele dia que nós vamos cantar o novo cântico. Está lá em Apocalipse, dizendo que nós vamos cantar o novo cântico, o cântico da chegada, mas agora é só da peregrinação. Não acabou, a nossa jornada não chegou ao fim, nós não alcançamos o objetivo da nossa caminhada. Jerusalém espiritual ainda não é a nossa morada, então não fique feliz, porque qualquer coisa boa que acontecer aqui é só um alívio para os momentos. Você precisa continuar a sua jornada. Lembre-se do peregrino. O livro fantástico. Até os portões de Jerusalém, Nova Jerusalém, da cidade celestial, ainda havia muitos inimigos e problemas para ele enfrentar. Não, aqui ainda é transitório. É importante você lembrar que nesse mundo você vai passar por aflição. Vem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, ele diz isso para a gente. Mas aqui você vai ser alvo do ódio, porque eles odiaram o próprio Cristo. Você acha que não vão odiar você? O mundo odeia você. Então não pense que aqui é um paraíso, porque aqui é só o caminho até o paraíso. E Cristo o descreve como estreito e apertado, e difícil, complicado. Mas enfim, nós vamos lembrar, se desfaz de todo fato. Se livra dos pecados dessa trilha, porque não é fácil. Paulo vai dizer isso no seu corpo para você poder caminhar essa persiga a carreira da fé. Veja, é o caminho, a cristandade é o caminho. Quer dizer, o caminho é o nome original dos cristãos, O caminho.
uma certeza no nosso coração de que aqui nós vamos passar por dificuldade. Meu irmão, guarda essa informação. Nós passamos por grandes, enormes perseguições. Agora, lembra? Há um livramento físico, ou uma promessa de livramento físico, e talvez o Brasil, aqui no Brasil, nós vivamos relativa paz. Mas se você for no site, né, Portas Abertas, e você for procurar ali informações sobre o mundo perseguido, você vai descobrir que mais ou menos 100 mil cristãos morrem todo ano por serem cristãos. Esse ano nós já começamos a contabilizar os números de mortos. Sempre foi assim, é para ser assim. Há uma promessa, sim, de livramento físico. O avanço da medicina, os infortúnios, o avanço do capitalismo que nos lega tantos bens e tantas benesses sociais, isso tudo é de alguma maneira a promessa de Deus de nos livrar do infortúnio ou no infortúnio. Vai chegar o dia do Senhor e vão perguntar: haverá fé na terra, o amor vai se esfriar de todo mundo, haverá uma pressão, porque o Satanás há de ser ou está solto para seduzir as nações, inclusive o paganismo tem crescido nesse momento. E a gente está vendo claramente uma perseguição espiritual ativa, terrível, dentro da própria Israel, o abominável no santo lugar, que falou o profeta Daniel. Uma igreja maculada pelas artimanhas de Satanás, lobos devoradores dentro do seio da nossa igreja. E é que eu falo da IPB, viu? Sim, tristemente. Chore por isso, clame, ore os salmos por isso, mas saiba, o livramento vem. Deus recebe como oblação e louvor o sangue dos santos martirizados. Você já imaginou isso, morrer pela causa de Cristo? É honrar a Deus com sua própria vida. Que privilégio é aqueles homens e mulheres que lá na Europa, ou na Ásia, ou na África, têm morrido pelo nome de Cristo. Que privilégio! Eles são louvores para o nome do Altíssimo. Sabe por que isso? Porque é uma perseguição temporal. Abel, o segundo, foi perseguido pela linhagem da serpente. Lembra de Eva? Quando Deus disse para a serpente: eu vou pôr inimizade entre vocês dois, foi o próprio Deus que fez isso. Ele que estabeleceu que não haveria comunhão entre luz e trevas. Foi ele que disse: olha, eu vou fazer a sua descendência e o descendente dela serem inimigos. Você vai prejudicá-lo, você vai atacá-lo, você vai feri-lo, mas ele vai esmagar o seu poder. Então calma, a perseguição que é desde Gênesis e vai até Apocalipse, na peregrinação, na jornada que nós encaminhamos, vai permanecer até o último dia. Mas nós permaneceremos, porque o livramento também é temporal. É sério o finalzinho da promessa? Para todo. Para todo sempre. Meu irmão, você vai adoecer, você vai envelhecer. Se Jesus não voltar até lá, você vai morrer. Talvez você vai passar por uma ou duas crises sociais e econômicas desse país. Estamos vendo aí um vírus novo. Parece que já até foi dirimido, mas a peste negra matou milhares de pessoas na Europa. A varíola matou muita gente. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial dizimaram povos. Talvez você enfrente isso na sua vida. Eu não sei quais são os passos que você vai caminhar nessa jornada, nessa peregrinação, mas eu posso dizer uma coisa: você faz parte do povo de Deus. Deus há de guardar a sua vida. Não interessa quais sejam os seus desafios, mas eu pergunto para finalizar: onde está o teu coração? Aí também está o teu tesouro. Ele foi na proposição do Cristo. É o que você dá valor. É onde de fato está o seu coração. Onde está o seu coração? Onde ele está? Em Deus, na confiança no Altíssimo. Então o seu tesouro é Ele. Ninguém pode te tirar dele. Vai convidar você a fechar seus olhos. Orar mais uma vez comigo. Pai Santo, Pai querido, nós clamamos. Dá-nos a certeza da tua providência. Pai, nos faz ser mais confiantes nas tuas provisões. Senhor, nos alimenta com a confiança do teu poder.
por o teu poder. Enche-nos desta graça, te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.